Mano, hoje eu trago pra vocês o anime de zumbi insanamente bom, que acompanha o nosso protagonista que faz uma lista de 100 coisas que ele quer fazer antes de virar um zumbi. E o episódio começa com um cara correndo desesperado em meio ao caos, onde toda a cidade estava destruída e todo mundo estava sendo atacado e devorado por zumbis. E o cara estava sendo perseguido por milhares deles, e ele fala que não aguentava mais e que aquele lugar é o inferno. Só que isso era apenas um filme que o nosso protagonista Akira estava assistindo enquanto ele comia um miojão. E o maluco tava só o pó, parecendo um zumbi, e quando ele olha a hora já estava de madrugada, e ele precisava dormir para ir trabalhar, só que ele não queria ir. E o quarto do maluco tava parecendo um lixão, mano. Mas depois ele cai no chão, mostra um recap de 3 anos atrás, quando ele chegou no seu primeiro trabalho, e ele tinha uma boa impressão de que aquilo era uma empresa animada, com uma boa atmosfera. E o maluco tava felizão porque ele havia conseguido um emprego numa produtora, e talvez ele vá produzir comerciais para grandes empresas, e até conhecer celebridades. E o chefe mostra o local onde ele vai trabalhar, e se caso ele tivesse alguma dúvida era para perguntar ao chefe do departamento. Aí apareceu uma mulher que acaba esbarrando nele, e quando ele olha pra ela ele já se apaixonou pela mina, foi amor à primeira vista. Aí ele ajuda ela a pegar as coisas que havia derrubado e se apresentam, e o nome dessa mina é Saori, e ela disse que se ele precisar de ajuda pode chamar por ela, e ela deseja boa sorte a ele. Depois do trabalho eles vão todos juntos para um bar onde todo mundo estava feliz, e os caras começam a fazer várias perguntas para ele, de qual faculdade ele veio e se ele tinha namorada. E quando ele olha pro lado ele troca olhares com a Saori, e ela faz o tipo do nosso Prota. E então o Akira decide dar o seu melhor e mostrar resultados na empresa, e depois de um tempo de diversão o Prota já estava se despedindo de todo mundo para poder ir para casa, mas os caras falaram que era hora de voltarem para o trabalho, e ele tava sem entender nada. E ele virou a noite no seu primeiro dia de emprego, e quando ele acorda ele já tinha que trabalhar de novo, e ele já tava esgotado, mano, e pensando quando ele podia voltar para casa. E parecia que ele ia virar a noite de novo, e ele só conseguiu ir embora para casa depois de 2 dias, e ele tava acabado, mano. Aí ele se deita na cama e ele percebe que essa era uma daquelas empresas exploradoras, e dorme. Após isso ele acorda com o alarme do celular e já não queria ir trabalhar mais. Aí ele dá 2 tapão na própria cara para se motivar, e fala que não era para ele ficar choramingando por algo assim, e manda ele mesmo engolir o choro e vai trabalhar felizão. E todo mundo começa a trabalhar sem descanso, e o maluco começa a dizer que eles têm férias anuais pagas e folga no aniversário, só que ele nunca viu ninguém usar. E os malucos dormem embaixo da mesa, mano, e eles se encorajam com as competições bem saudáveis de quantas horas remuneradas eles fizeram durante um mês, e o cara fez 150 horas. E o Prota disse que tinha amigos gentis que até pagou um jantar pra ele, e ele só fez isso porque era mais velho e ganhava mais do que ele. Aí mostra o chefe do departamento gritando com a menina lá, que fez ela sair chorando. E os seus amigos do escritório são bem saudáveis, onde eles estão quase mijando sangue com úlcera. E chegando no segundo ano de trabalho dele, ele já estava se ajeitando pra poder ir pra casa, pois era sua folga. Mas o chefe aparece e manda ele ficar, porque ele vai ter que assumir o trabalho de um dos colegas que saiu da empresa. E o Prota tava quase morrendo de tanto trabalhar, e ele só queria que o míssil caísse em cima dele. E nesse momento aparece a 10/10 do trabalho, e ela chega com uns negócios pra ele comer. E essa menina é uma das únicas coisas que o mantém lúcido nessa empresa, pois ela é a paixão secreta dele. E o patrão aparece lá chamando ela pra sua sala, e ela se despede do Akira. E essa menina é a queridinha do chefe, e eles começam a fazer aquela prática de atos libidinosos, e o Prota fica na deprê. Depois disso, quando ele está indo pra casa, ele estava se perguntando do porquê ele ainda trabalha nesse emprego, e ele acha que deve arranjar outro trabalho, mas se ele sair as pessoas vão ter que assumir o que ele faz. E o maluco já tava parecendo um zumbi, mano. No terceiro ano, a sanidade mental do maluco já estava chegando ao fim, por causa desse trabalho que tem uma carga horária alta e um bando de chefe abusivo. E na volta, quando ele estava na estação do trem, ele fala que se essas paredes não estivessem o impedindo, ele não precisaria voltar pro trabalho amanhã. Em casa, ele começa a assistir uns desenhos e jornais, onde dizia que o excesso de horas de trabalho e intimidação faziam eles ficarem depressivos, e nos piores casos eles vão de vala. E o moleque tava todo acabado enquanto comia o miojão, e o quarto estava uma bagunça. E a única coisa que ele pensava antes de adormecer era que ele durma e nunca mais acorde. Após a noite ele acorda, e ele não queria ir trabalhar, porque ele soltava só o pacote. Mas ele vai trabalhar doidão mesmo, porque não tem jeito. Quando ele fecha a porta, ele encontra uma multa de que ele se esqueceu de pagar o estacionamento da sua bicicleta, e ele vai até o síndico. E ao chegar lá, ele começa a chamar por ele, e ele percebeu que a porta estava aberta, e ele resolve entrar. E quando ele entra, ele dá de frente com o síndico, que havia virado zumbi, e ele estava devorando a mulher. Aí o zumbi vai pra cima do Akira, e ele desvia, só que ele acaba dando de frente com um monte de zumbi. Então ele resolve correr pro outro lado, e ele não estava entendendo nada, e no meio da fuga ele acaba batendo numa porta que a mulher zumbi abriu. Aí ele sobe as escadas até o terraço, e ao chegar lá ele viu que o mundo todo estava um caos. E a única coisa que ele pensou era que ele não precisava mais trabalhar, e ele ficou todo felizão, pois estava livre. Aí ele pula do terraço, e eu não sei como ele não quebrou as pernas, e começa a correr e a desviar de zumbis. E antes
Antes ele via um mundo monocromático envolvido numa nuvem escura, mas agora ele consegue enxergar as cores e havia se esquecido de como o mundo era tão colorido e ele estava felizão por ter um dia de folga. Então ele começa a pensar em uma lista de coisas que ele queria fazer, pois agora ele está livre e ele pode fazer tudo. Aí ele pensa na Saori, que é a mulher que ele é apaixonado, e ele se pergunta se ela estava bem. E ele não tá nem aí se ele é queridinho de outro, ele prefere se devorar por zumbis do que se arrepender dos sentimentos que ele teve pelos últimos 3 anos. E então ele pega sua bike e vai se confessar pra ela no meio de um monte de zumbi, e um moleque tava a milhão. E ao chegar na casa dela ele já começa a amarelar, e esse tava com vergonha. Mas aí ele aperta a campainha, e como ninguém atendeu ele abre a porta que estava encostada, e ao olhar pra dentro ele vê o seu chefe, e então ele começa a falar pro velho que as horas intermináveis de trabalho fizeram esquecer como era viver como um humano. Mas agora está na hora dele retomar o controle da sua vida e se demitir do trabalho. E então ele vai pra cima do véu seu bolso e o joga pela janela, e quando ele olha pro lado ele vê sua paixão transformada em um zumbi. E então ele cria coragem e começa a confessar os seus sentimentos por ela, e após isso ele começa a correr enquanto dizia adeus ao seu primeiro amor. À noite ele começa a tomar uma bebida e a pensar que ele não precisaria trabalhar nunca mais, e isso parecia um sonho. E na vida nunca haverá tempo suficiente para fazer tudo o que queremos. Então ele entra lá na loja e pega um caderno e começa a escrever as 6 coisas que ele queria fazer antes de virar um zumbi. No episódio 2 mostra o Prota tendo um pesadelo com seu chefe, que estava reclamando com ele e perguntando quando o trabalho ficará pronto. E a mão do cara tava saindo sangue, mano, e o cenário começa a mudar ao redor. Mas nesse momento ele acorda gritando e se desculpando, mas depois ele se lembra que ele não precisa mais trabalhar. Aí ele abre a janela e fala que vai recuperar seus 3 anos perdidos e vai curtir pra caramba. Só que primeiro ele vai ter que fazer uma faxina das grandes. E essa é a primeira vez que essa casa fica limpa em 3 anos, nem parece que era o lugar que ele morava, que estava parecendo um lixão. Aí ele abre sua geladeira e pega uma cerveja, que era algo que ele esperou tanto. Quando ele toma, ele nem imaginava que era tão bom beber logo cedo. Isso aí é coisa de alcoólatra. E pra ele essa cerveja era como água benta. Depois mostra a cidade, que estava toda acabada, e uma jornalista que estava transmitindo os zumbis tentando invadir um estúdio. E eles estão preocupados porque o governo não agiu em nada. Na verdade eles nem sabem se o governo ainda existe. Aí os zumbis invadem e atacam eles. E o Akira acha que as coisas no mundo estão indo de mal a pior, e o que será dele daqui pra frente? Só que ele não tá nem aí. A única coisa que ele quer é tomar uma cerveja gelada e ficar relaxando o dia todo. Então ele decide ir pegar mais cerveja na geladeira, e quando ele abre ele vê que não tinha mais nenhum. O coitado só queria ficar de boa o dia todo, mas agora ele tem que sair para comprar, porque ele não consegue relaxar sem tomar uma cerveja. E como ele não tinha escolha, ele resolve ir pegar. Depois mostra um casal que estava desesperado e sem saber o que fazer, pois a polícia nem as forças armadas iriam os ajudar. E o cara queria que alguém os ajudasse, e quando ele olha pro lado ele vê o Akira, que estava descendo por um cano, e eles se assustaram um com o outro. E o homem pergunta o que ele estava fazendo, e o Akira fala que só estava descendo por ali porque a escada estava cheia de zumbis. E o homem manda ele entrar na casa dele, pois ali era seguro. E o Prota disse que estava tudo bem, porque ele só precisava dar uma saidinha. Aí o Akira e o véu se apresentam pro outro, e o nome dele é Kosaka. E como o Prota ia numa loja, ele fala que iria trazer comida e lanterna pra eles. Aí o Akira vai pra loja a toda velocidade com sua bicicleta, e quando ele tá entrando na loja tinha uma câmera gravando ele. E quando ele entra ele se depara com a garota, e ele fica com vergonha, porque ele tava cantando uma música super esquisita. Aí ele começa a pegar as coisas enquanto tenta puxar assunto com a mina, só que ela não dá nem atenção pra ele, e só depois ele percebeu que ela não estava mais do seu lado. Quando ela está saindo, ele pergunta se ela quer trocar os números de telefone. E a mina começa a falar que arriscar tudo pra sair e comprar coisas que não sejam essenciais não é o que ela chama de missão de alta prioridade. E ela não se vê trabalhando com alguém que não sabe analisar os riscos, e ela não queria diminuir suas chances de sobrevivência. Aí mostra um caminhão em alta velocidade que estava indo em direção a eles. E aparecem uns zumbis que acabam entrando dentro da loja, e o Prota entra na frente da menina para proteger ela. Mas a mina dá um puxão nele e o salva de ser atropelado pelo caminhão que acabou destroçando uns zumbis. Aí a mina vai embora e o Prota acha ela super legal e bonita e se pergunta se verá ela de novo. Aí aparece um zumbi e ele começa a correr porque a bicicleta dele já era. Só que aí ele vê uma moto e pega ela, e isso foi um upgrade, pois agora ele pode se locomover com mais facilidade. E ele acha que pode ter um upgrade ainda melhor, porque todas as motos tinham chaves. E quando ele olha pro lado ele vê o que ele queria e pega uma motona. E quando ele tava todo felizão, ele sem querer acaba passando pela rampa e dando uns graus na moto. Quando chega em casa ele começa a subir pelos canos, enquanto ele falava que o dia foi incrível. Aí ele chega na casa do Kosaka, só que não tinha mais ninguém por lá e estava tudo destruído, e o Prota fica na bad. Enquanto ele estava bebendo essa cerveja, ele começa a falar que a vida era muito curta para assumirmos os riscos. E ele pega o seu caderno e começa a anotar algumas coisas que ele queria fazer, e se ele tiver que continuar vivendo sem fazer o que ele quer fazer, ele prefere ser comido por zumbis. E ele começa a anotar ainda mais coisas, só que ainda só tinha 30 coisas que ele queria fazer. E o que ele queria mais fazer agora era poder ir pra casa dos seus pais e curtir a vida com eles. Aí ele dá mais umas anotadas lá e fecha o caderno. Após isso o alarme desperta e mostra aquela menina que começa a fazer corrida na esteira. E ela estava vendo as notícias dos ataques dos zumbis. Aí ela toma seus suplementos e começa a fazer umas anotações que ela precisa fazer para sobreviver nesse apocalipse. E ela assiste o filme de zumbi e ela percebe que há 2 tipos de zumbis nesses filmes, os lentos e os rápidos. Aí ela pega o seu binóculo e começa a ver alguns zumbis andando e outros correndo. E se ela puder identificar que tipo de zumbi são quando encontrá-los, a chance dela de sobreviver aumenta. Aí ela pega a sua bicicleta e vai numa loja mais perto e menos perigosa. E ao chegar lá ela deixa uma câmera para vigiar quem passar por perto. Então ela
começa a pegar coisas essenciais. Ela vê um doce e ela queria pegar, só que ela precisava evitar coisas que tinham açúcar. Então ela olha pra câmera e vê o nosso prota entrando na loja. E ela não se preocupou com ele, pois ele não parecia infectado e ele também parecia ser inofensivo. A única preocupação dela era que os zumbis teriam seguido ele. Aí ela olha pra câmera e realmente tinha zumbis atrás dele. E ela não entende que alguém como ele, que só se preocupa com o presente e conseguiu sobreviver por tanto tempo. Quando ele está saindo, ela escuta uma buzina e vê um caminhão na direção deles. E não tinha como eles saírem por causa dos zumbis, e ela tenta atrair o máximo desses zumbis. Aí o prota entra na frente dela, e essa posição que ele estava era o caminho que o caminhão ia bater. Então ela pega e dá um puxão nele, e o caminhão bate nos bichos. Aí ela pega sua bike e vai pra casa, e ela conseguiu o que ela precisava. Aí ela entra no computador pra ver as coisas que ela gravou, e ela vê o prota, e ela também não imaginava que uma simples cerveja faria alguém tão feliz numa situação de emergência. E ela acha que ela deveria ter pegado aquele doce. Aí mostra no computador as 100 coisas que ela precisava fazer para não virar um zumbi, e o episódio acaba. Bom rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Caso vocês tenham gostado, deixa o seu like e se inscrevam no canal. Então valeu e fui!